Uma das principais diferenças entre o homem e outros animais é que o primeiro adquiriu a consciência de quão curta é a sua existência. Confrontado com a própria mortalidade, ele está sempre com pressa. Essa pressa o leva a correr, o tempo todo. Enquanto uns correm para bater recordes, outros correm para fugir do trânsito, para não perder o ônibus, para não chegarem atrasados aos seus compromissos. Mas há momentos em que o ser humano corre apenas para se divertir. Poucas coisas representam também a nossa necessidade de chegar à frente quanto o automobilismo. Incapaz de lidar com a finitude da vida, o homem passa a desafiar o próprio tempo com máquinas que rompem os estreitos limites impostos pela natureza. A celebração deste momento de superação está nos videogames. Hoje, apresentamos a origem dos jogos de corrida. Então, aperte o cinto e aproveite esta viagem no tempo. Desta vez, sem pressa. Acredite ou não, jogos de corrida são mais antigos do que os próprios videogames. Isso porque sua história se iniciou com os jogos eletromecânicos, máquinas que operavam circuitos eletrônicos e permitiam ações mecânicas do jogador para mover itens contidos no gabinete do jogo. Com isso, a honra de primeiro jogo de corrida da história cabe à International Motoscope Drive Mobile, de 1941, mais velho que o meu pai. Até meados da década de 70, esse tipo de jogo era comum nos arcades, já que nesse tempo a computação gráfica ainda engatinhava e era mais fácil produzir imagens a partir de elementos físicos e truques de luzes e cores. Não é difícil entender a preferência por jogos eletromecânicos quando observamos o primeiro título de corrida feito para videogames. Wipeout, do Odyssey, permitia apenas mover alguns elétrons sobre uma película colada na tela do televisor. Enquanto o pontinho do jogador principal se move no sentido da pista, o segundo jogador dispara outro pontinho, que varre toda a tela e serve como uma espécie de cronômetro. Um tabuleiro acompanha o progresso do jogador, contando seu número de voltas bem-sucedidas e penalizando-o caso ele saia da pista. Se os dois pontinhos se chocarem, isso equivale a uma espécie de acidente, ou um wipeout, como o nome do jogo sugere. Mesmo para os padrões de 1972, esse jogo é deprimente. Preste atenção nos rostos desses pobres jovens tentando se divertir com esse projeto mal feito de simulador de elétrons. Estão animados como se estivessem vendo tinta secando na parede. Grand Track 10 do Atari chega no ano seguinte e multiplica os pontinhos vistos no Odyssey para desenhar a pista. Enfim, temos um veículo correndo na tela, ou algo parecido com isso. Aqui já temos sons de motor de carro de freios e um sistema de colisão. Se o jogador batesse na parede da pista, o jogo terminava. Sem necessidade de películas no tabuleiro, esta foi a primeira vez em que um jogo teve autonomia suficiente para correr sozinho. Eu digo sozinho mesmo, porque há um único veículo na pista e o desafio é completar o maior número de voltas possível sem bater o carro. Em 1974, os japoneses da Taito lançam Speed Race, um jogo de corrida simples, mas cheio de novidades. Com orientação vertical, o jogo usa um sistema eletromecânico para criar um fundo colorido e introduz a rolagem do cenário para ampliar a sensação de velocidade. Este também é o primeiro jogo a trazer adversários para dividir a pista junto com o jogador. A meta é chegar ao final do circuito em 90 segundos sem colidir em ninguém. Produzido pela Atari, Highway é lançado em 1975 com um atrativo estético que logo seria amplamente adotado nos arcades. Um gabinete onde o jogador podia pilotar sentado. Tão óbvio e ao mesmo tempo tão inovador. Com o slogan "O nome mais quente da TV no jogo, mais quente do ano", a SEGA apresentava Fons, seu primeiro título de corrida. Ostentando o nome do protagonista do seriado americano Happy Days, este jogo, de 1976,
introduz um acelerador e um guidão para o controle da moto, com um detalhe interessante. Se o jogador colidisse com a pista ou algum dos competidores, o guidão reagia tremendo. Era a primeira vez que um efeito como esse era empregado em um título de arcade. Em 1977, a Atari faz história nos fliperamas com Superbug, o primeiro jogo de corrida a trazer uma tela com rolagem em múltiplas direções. Parece pouco, mas lembre-se de que ainda estamos nos anos 70. Impressionante e à frente do seu tempo são alguns elogios que Speed Freak, de 1979, recebeu da mídia especializada. Primeiro jogo da categoria a fazer uso de gráficos vetoriais, ele também conta com animações da batida do veículo do jogador, que se espatifa em pedacinhos, um avanço notável em seu tempo. No mesmo ano, Monaco GP é lançado pela Sega, com gráficos muito coloridos e um cockpit pra lá de estiloso. O jogo seria portado depois para o SG-1000, precursor do Master System, e se transformaria em uma das mais famosas franquias da Sega. No início da década de 80, Rally X é o primeiro jogo de corrida a incorporar música de fundo. Mas essa não é a única qualidade digna de nota. O desafio consiste em fugir com seu carro por um labirinto grande e colorido, e o game te deixa até usar bombas de fumaça para despistar seus inimigos. Era comum encontrar máquinas desse jogo aqui no Brasil. Fazendo jus à tradição em jogos de corrida, a Sega surpreende em 1981 com Turbo, o primeiro título a contar com escalonamento de sprites. Com cenários variadíssimos e altamente detalhados, o jogo era um verdadeiro deleite visual. A sua produção, no entanto, não foi assim tão divertida. Seu criador, Steve Hanawa, precisou de um mês de internação hospitalar para se recuperar de uma crise aguda de estresse, exaustão e até mesmo um pulmão colapsado. Ser pioneiro nessa época não era mesmo brincadeira. Em 1982, chega aos fliperamas Pole Position, que anos mais tarde seria considerado o mais importante jogo de corrida já feito. Pole Position foi o primeiro game baseado em um circuito de corrida real, bem como o primeiro a introduzir uma volta de qualificação, onde o jogador precisa correr contra o relógio antes de poder competir em um grande prêmio. Embora não tenha sido o primeiro jogo de corrida em terceira pessoa, Pole Position estabeleceu as convenções do gênero e o seu sucesso inspirou vários outros clones. De acordo com a revista Electronic Games, pela primeira vez nos fliperamas, um jogo de corrida dá uma recompensa maior para carros que ultrapassam e terminam entre os líderes do que apenas por manter as 4 rodas na pista. De acordo com a IGN, ele também introduziu checkpoints, e o seu êxito como o arcade mais jogado de 83 na América do Norte consolidaria o gênero nas décadas seguintes e inspiraria uma horda de jogos de corrida. Em busca de maior realismo gráfico, mas tolhidos por limitações técnicas, alguns desenvolvedores passaram a usar cenários previamente filmados e armazenados na tecnologia mais avançada da época, o Laserdisc. GP World, da Sega, é um exemplo dessa moda que causava ao mesmo tempo fascínio e estranheza, misturando veículos computadorizados em uma pista de verdade. Com tanta competição no mercado, valia tudo para largar à frente da concorrência. Também nos anos 80, tornou-se costume produzir jogos com cockpits equipados com movimento hidráulico. Essa onda foi deflagrada pelos jogos Taycan da Sega, com Taycan significando sensação corporal em japonês. A tendência Taycan começou quando a equipe de Yu Suzuki na Sega, mais conhecida como Sega AM2, desenvolveu o Hang-On em 1985, um jogo de corrida em que o jogador se senta e move uma réplica de moto para controlar as ações do jogo. Ele foi um dos primeiros jogos de arcade a usar gráficos de 16 bits
aliados à tecnologia Super Scaler da Sega, que permitia o escalonamento de sprites pseudo 3D em altas taxas de quadros. Hang-On se tornou o jogo de arcade de maior bilheteria de 86 nos Estados Unidos e também foi febre no Japão e em Londres. A Sega manteve a tendência dos cockpits de movimento com OutRun, de 1986. Foi um dos jogos mais graficamente impressionantes de sua época e se tornou um clássico instantâneo, que gerou inúmeras sequências. Também se tornou notório por dar ao jogador a opção de qual caminho seguir no jogo e a escolha da trilha sonora para ouvir enquanto dirige, representada como estações de rádio. O jogo tinha até 5 finais diferentes, dependendo da rota escolhida. Mais de 30 mil gabinetes espalhados pelo globo fazem de OutRun o arcade da Sega mais vendido no mundo todo. Um dos últimos jogos de corrida pseudo 3D bem-sucedidos foi o Super Monaco GP da Sega, uma simulação do Grande Prêmio de Mônaco que depois viria a fazer sucesso com o modo campanha e vários outros circuitos diferentes no Mega Drive, Master System e Game Gear. O jogo teve uma continuação que contou com a colaboração de ninguém menos que Ayrton Senna, que além de emprestar seu prestígio à franquia, também atuou como consultor técnico. Por falar em videogames, a Nintendo, mesmo sem muita experiência no ramo, inovou a popularizar os jogos de kart. Logo no lançamento do seu 16 bits, a Big N encantou o mundo com o futurista F-Zero, dando uma amostra do poderio gráfico do Mode 7, um recurso do videogame que permitia efeitos inéditos de rotação e escalonamento. No entanto, o mega sucesso Super Mario Kart acabou sendo produto das limitações do modesto processador do Super Nintendo, que não permitia jogos muito velozes. A baixa velocidade das corridas forçou os desenvolvedores a usarem carros de kart, mais apropriados para o ritmo lento do jogo. O sucesso do jogo foi tão estrondoso que mais de 50 jogos de kart vieram depois, apresentando personagens que vão de Nicktoons a South Park. Em 1988, um verdadeiro prodígio da computação gráfica marca o início da era 3D. Criado pela Namco, Winning Run era capaz de exibir 60 mil polígonos por segundo, entregando uma qualidade jamais antes vista em nenhum outro título de corrida. O título pavimentava o futuro da categoria e antecipava o que a tecnologia seria capaz de fazer nos anos seguintes. Avançando para o ano de 1992, a Sega, sempre ela, assume a vanguarda do 3D com o Virtua Racing, exibindo maior nível de detalhes, múltiplos ângulos de câmera, uma maior taxa de quadros e corridas de até 8 jogadores ao mesmo tempo em máquinas diferentes. O impacto de tantas inovações fez com que a IGN o considerasse o terceiro jogo mais influente de corrida de todos os tempos. A próxima fase da evolução 3D marca o início de uma guerra de polígonos, onde as empresas batalhavam por aprimoramentos visuais que capturassem a atenção dos jogadores. Ridge Racer chega no ano seguinte trazendo gráficos poligonais 3D que se destacavam pelo uso do sombreamento de Giroux e mapeamentos de texturas. A Sega contra-ataca com Daytona Racing, evoluindo sensivelmente a modelagem 3D das pistas e dos veículos com sua tecnologia de filtragem de texturas. No ano seguinte, The Need for Speed da Electronic Arts inaugura uma das franquias de maior sucesso nos videogames. Ao contrário das versões posteriores, a primeira versão do jogo colocava ênfase em um elemento até então pouco explorado pelos arcades, o realismo. A primeira tentativa de se criar um simulador foi com o aclamado Indianapolis 500 The Simulation. Replicando com precisão a corrida de Indianapolis 500 de 1989, ele trouxe gráficos 3D avançados para o seu tempo e diversas opções de configuração,
reproduzindo o comportamento fiel de um carro de corrida Indy e até mesmo eventuais falhas mecânicas. Ao contrário da maioria dos outros jogos da época, Indianapolis 500 tentou simular física realista e telemetria, bem como a perda de aderência ao fazer uma curva em alta velocidade, forçando o jogador a adotar uma linha de corrida adequada e um equilíbrio entre aceleração e frenagem. O título incluiu também uma garagem para permitir que os jogadores fizessem modificações em seus veículos, como ajuste nos pneus, amortecedores e asas. A modelagem de danos, embora pouco precisa para os padrões atuais, foi capaz de produzir alguns engavetamentos espetaculares e divertidos. Criado pela Microprose, Fórmula 1 Grand Prix saiu em 92 e foi coroado um novo campeão entre os simuladores. O jogo ostentava detalhes incomparáveis para um jogo de computador da época, bem como uma recriação completa dos pilotos, carros e circuitos do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 91. No entanto, a versão dos Estados Unidos, conhecida como World Circuit, não foi licenciada pela FIA, o que fez com que equipes e pilotos fossem renomeados. Ayrton Senna se tornou Carlos Sanches, por exemplo. Felizmente, era possível editar livremente o nome dos pilotos e escuderias. Ainda bem. Em 1995, Sega Rally Championship introduziu a corrida de rally e contou com jogabilidade cooperativa ao lado do multiplayer competitivo usual. Sega Rally também foi o primeiro a simular direção em diferentes superfícies, incluindo asfalto, cascalho e lama, com diferentes propriedades de contato com o solo e com alterações importantes no comportamento do carro, tornando-se um marco importante no gênero. Um título, no entanto, é considerado como o verdadeiro divisor de águas para a categoria de simuladores. Lançado para o PlayStation em 97, Gran Turismo foi considerado o jogo de corrida mais realista até então. Apesar da preocupação em trazer uma experiência de direção autêntica, ele oferecia jogabilidade acessível, permitindo que jogadores de todos os níveis de habilidade pudessem aproveitá-lo. O simulador oferecia uma riqueza de opções de ajuste e introduziu um modo de carreira aberto, onde os jogadores tinham que fazer testes de direção para adquirir carteiras de motorista, conquistar sua vaga nas corridas e escolher seu próprio caminho de carreira. Gran Turismo deu origem a uma franquia com mais de 80 milhões de jogos vendidos e segue influenciando outros grandes sucessos do gênero, como a magnífica série Forza Motorsport. Correr no videogame é como se transportar para um universo particular, onde todas as preocupações desaparecem com um vento. É ultrapassar limites e ver os problemas ficando para trás, junto com os adversários. É, acima de tudo, se divertir. Mesmo que o tempo dessa vida seja curto, como de uma volta a bordo de um Fórmula 1, tempo na frente do videogame é sempre tempo bem gasto. Afinal de contas, existe coisa melhor nessa vida do que aquilo que te faz feliz? Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe nas redes sociais. Deixe um comentário dizendo o que você achou e o que você gostaria de ver no próximo quadro. A gente vai ficando por aqui deixando um abração e nos vemos no próximo vídeo contando um pouco mais sobre a história do videogame para vocês.